Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui nossa aula. A gente já falou sobre o que é matéria. Falamos sobre as propriedades gerais da matéria. A gente falou sobre... O que mais, gente? Lembra dos estados físicos da matéria que falamos? Sobre as mudanças de estado. Falamos sobre os tipos de vaporização, calefação, ebulição e evaporação. Falamos sobre propriedades específicas. A gente falou um pouquinho mais sobre... A gente fez uma revisão, né? A gente falou sobre... O que mais? Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre as características específicas. Desliga o áudio aí, gente, por favor. Desliga o áudio aí. Beleza. Então, a gente falou sobre as propriedades específicas, são propriedades que a gente não pode ver, né? Mas que propriedades que diferenciam aqui os materiais dos outros. Lembra que eu falei dos dois balões, que eles têm tipos de gases diferentes, você lembra? Tem tipos de gases diferentes e possuem propriedades diferentes, né? Um é mais pesado do que o outro, né? Lembra? Eu aqui a gente tá cheio aqui com gás hélio, pode ser gás hélio aqui e aqui o ar dos pulmões, né? Falamos sobre a dureza, sobre o diamante, né? Os instrumentos que são utilizados ou são produzidos ou são produzidos com diamante. O que mais que a gente falou? A gente falou sobre isso daqui, paramos aqui, ou a gente não falou, gente? Solubilidade. Foi, né? Deixa eu ver aqui o que foi que a gente... a gente falou sobre soluto e solvente. Mostrei essa foto aqui da água e o óleo, que eles não se misturam. Vocês até me perguntaram com relação a por que os dois não se misturam, né? Eu falei para vocês que um era, quimicamente falando, um era polar, que era no caso da água, e o óleo era considerado apolar, né? As suas moléculas, elas não têm... elas não se associam, né? Elas não se juntam. Por essa razão, elas não se misturam, né? Solubilidade, falamos. Tanto é que eu pedi para vocês fazerem o experimento, não foi? Da água com sal, da água com açúcar, para ver quem é que solubiliza mais rápido com água gelada e água quente. Vocês fizeram o experimento? Fiz, não deu nem tempo de eu começar a gravar. Não, porque não... como Nossa, foi do açúcar. Não entendi. porque não tinha açúcar, foi Não tinha açúcar, foi? Eu não entendi, meu bem. Repete aí que você falou. não tinha, não. Mas agora tem, agora eu vou fazer. Ok. É pra gravar o vídeo e mandar pra você? Se puder, grava no celular, gente. Vocês têm um celular disponível, né? Faz um videozinho pequeno mostrando o experimento, né? O que vocês estão observando. Você me mandou, não foi? Você pode me mandar de novo, Cris? Você ainda tem o vídeo? Rapaz, não. Isso aí é que eu não tenho, não. Se você tiver, manda pra mim. Se você conseguir, tá? Ela apagou. A gente falou sobre a solubilidade, que é para uma outra propriedade específica da matéria. Falamos sobre o conceito de soluto e solvente, né? Quando eles se misturam, né? Eles formam uma solução. Que mais que falamos? Oi. Eu acho que a gente não falou aí, não. Eu acho que a gente falou, foi lá no negócio lá do lado dos balões. Não, a gente já tinha falado sobre aquilo ali já. Tá lá na aula gravada. A gente parou nessa parte aqui que eu vou continuar depois com vocês, tá? Eu vou pular essa parte aqui, vamos para a aula de hoje e depois a gente volta para ela, tá bom? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre as substâncias. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. Então o que a gente vai falar hoje? Não precisa copiar não, gente. Eu vou deixar disponível lá a aula para vocês, tá? Aí vocês podem copiar do material que tá lá. Tá bom? Leia o material e depois copia, tá certo? Beleza? Não precisa copiar agora não, mas se quiser, como eu já falei para vocês anteriormente, se o aluno quiser copiar os detalhezinhos que achar interessante, pode copiar, tá? Beleza? Tá bem curtinha a nossa aula de hoje, certo? Eu botei pouca coisa aqui pra gente falar, mas vamos lá. Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Tudo que a gente viu até hoje, na verdade a gente falou sobre matéria, né?
Só que a matéria, o que a gente sabe sobre matéria hoje, a gente sabe que a matéria ela pode se apresentar de várias formas na natureza, né? Não foi isso que a gente viu até agora? Não foi, gente? Pessoal? Foi. Foi, né? Então vamos lá. Se vocês não estiverem me escutando, me fala, tá? Então, o que a gente viu? Que a matéria ela pode se apresentar de várias formas na natureza. Aula 5. Oi? Eu já mudei, botei 4. Já mudei. Aqui, ó. Já alterei. Dá uma atualizada aí que vai atualizar também no de vocês. Tá? Então, a matéria... Já cusei a frequência, viu? Já colocou? Beleza. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir aqui. Então, a matéria ela pode se apresentar... Vou falar assim, visualmente falando, a matéria ela pode se apresentar de duas formas visuais para a gente na natureza, né? Que a gente chama de homogênea ou heterogênea, ou a substância pura ou mistura, né? O que a gente pode encontrar na natureza que a gente pode classificar como uma substância pura e o que a gente pode encontrar na natureza que a gente chama de uma mistura, certo? Como é que é classificado, como são classificadas essas misturas, a gente vai falar também que existem as misturas que são homogêneas ou heterogêneas, e depois a gente vai falar, lá na próxima aula, acredito, a gente vai falar sobre os processos de separação, tá? Dessas misturas. Então, aqui nessa foto, vocês estão percebendo que aqui tem vários tipos de rochas, né? Como a gente viu, não sei se a gente falou na aula passada, mas o granito é um tipo de rocha que a gente encontra na natureza, que ela é formada de 3 tipos de substâncias, 3 tipos de materiais diferentes aqui. Vocês se recordam? Que tipo de materiais formam esse granito aqui? Ele é formado de uma coisa só? Gente, Acho não. Eu acho que não também. então, eles são formados de 3 tipos de materiais, né? 3 tipos de minerais, eu vou dizer. Que é o quartzo, o feldspato e a mica, né? Tanto é que ele possui 3 colorações diferentes aqui. Se vocês estão percebendo aqui pela foto, eles possuem 3 colorações. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor aqui. Pera aí, rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem 3 colorações diferentes aqui? Deixa eu ver se abre aqui. Peraí. Olha aqui, ó. Não abriu aqui, não. Olha aqui esse granito, essa pedra de granito aqui. Né? Que é utilizado para fazer aquelas peças de piso, né? Aquelas peças lá que colocam no chão, né? Para ficar bonito, bancadas. Fazem com esse daqui também mesa, né? Eles produzem com esse tipo de pedra, né? Se ele sabe que isso era feito de granito. Pois é. Isso aqui é granito. Só que o granito, vocês estão percebendo aqui pela coloração, visualmente aqui, olhando para essa peça aqui. Vocês estão vendo direitinho? Vocês estão vendo que tem 3 colorações diferentes aqui, né? Tem colorações diferentes aqui, né? Tem um pretinho, tem um mais escurinho aqui, tem um marronzinho, um meio branquinho, né? Tem umas colorações diferentes aqui, né? Vocês estão percebendo isso? Sim. Então, isso quer dizer, como tem colorações diferentes, que tem 3 tipos de... Aqui no granito, a gente sabe hoje que tem 3 tipos de substâncias, vou falar assim, 3 tipos de materiais diferentes que compõem essa peça aqui, que compõem esse material. Dá para entender dessa forma? Tem 3 tipos de materiais que a gente encontra na natureza. Um que faz parte do granito é o que a gente conhece como quartzo, que é esse tipo de pedra aqui. Essa pedra faz parte daquela peça de granito. Outra, feldspato. Essa pedra aqui faz parte daquele material. Olha a coloração do feldspato, né? Tem uma aqui que é alcalino, que ele é mais branquinho. Tem uma aqui que é mais rosadinho, a cor salmão. Oi? Feldspato. Feldspato. E tem a mica, que é essa daqui, ó. Olha aqui, a coloração dela. Tem uma parte mais escura, né? Enfim. Então, o granito ele é formado por esses 3 tipos de materiais na peça aqui de granito, ó. Então, por isso ele tem essas 3 colorações diferentes aqui, ou até mais, né?
por conta desses 3 materiais. É como se você pegasse uma rocha e misturasse 3 tipos. Imagine que você tem aquela massinha de modelar colorida. Vocês já tiveram aquela massinha de modelar colorida? Tem uma amarela, tem uma verde, tem uma azul, tem uma vermelha. Imagine que você pega um pedacinho de cada cor e você mistura. É exatamente isso que está acontecendo aqui com essa pedra. Ela é misturada com vários tipos de materiais. Como isso aqui não, como essa pedra daqui, ela é uma mistura de vários tipos de materiais, a gente pode dizer que ela é uma mistura, porque existem aqui várias substâncias aqui dentro dessa peça. Vocês concordam comigo? Concordam? Sim. Olha essa rocha aqui. Você acha que isso daqui, eu posso dizer que é uma mistura também? Que tem várias substâncias diferentes aqui nela? Mistura. Com certeza, né? Tem várias coisas diferentes aqui. Mas, professora, Ah, como é que ela se mistura? na natureza, as coisas vão se misturando, as pedras, as rochas vão se formando, uma se juntando com a outra, processo de intemperismo, ação da chuva, do vento, e vai acontecendo o processo de formação, certo? Entendi. Vai acontecendo o processo de formação, elas vão se misturando. E aí, se eu quisesse, por exemplo, eu quero... Imagine que eu vou extrair minério, eu vou extrair o ouro da natureza, né? A gente sabe que o ouro não vem bonitinho, né? O ouro não vem bonitinho na natureza. Ele não vem puro, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele não é puro, ele não vem assim bonitinho para você coletar na natureza. Ele vem, às vezes, misturado com outras coisas, né? Vem misturado com outros minerais ali. E aí, para extrair, como é que eu faço? Olha aqui como ele vem. Como é que eu faço para extrair aqui? Eu tenho que tirar aqui, tem que quebrar e separar, né? Não é isso? Quando eu encontro essa pedra na natureza aqui, eu vou dizer que ela é, vamos dizer assim, que ela é uma substância pura ou é uma mistura, certo? Quando tiver vários elementos misturados aqui, a gente pode dizer que é uma mistura, certo? Quando tá sozinho aqui, ó, a gente diz que é uma substância pura. Vamos combinar assim? Então, aqui essa pedra, a gente vai dizer que é uma substância pura ou é uma mistura? Substância pura. Substância pura. Olha a foto aqui, ó. A foto da pedrinha aqui. Mistura, né? Tem vários elementos aqui, tem várias substâncias aqui dentro. Tem? Tem. Pronto. Então é uma mistura, certo? Tem várias substâncias aqui, a gente pode considerar como uma mistura, certo? Se tivesse o ouro sozinho aqui, ele foi extraído, foi isolado, só tem ouro aqui. Só tem ouro aqui nessa foto. É uma substância pura ou mistura? Pura. Pura. Deu para entender o que é uma substância pura ou uma mistura? Imagine que você tem na sua casa agora um copo de água. Você pegou um copo e encheu com água, certo? Ali é uma substância pura ou uma mistura? Pura. É uma substância pura. É uma substância pura, mas só que a água, a gente sabe que a água, na verdade, o que tem na água ali? Será que tem somente água? Vocês conhecem a água vou dizer assim, por um símbolo, né? Por uma, como é que eu chamo, meu Deus, nomenclatura? Não, nomenclatura não, é uma simbologia, vou dizer assim, né? É uma simbologia, certo? Vocês conhecem a água como H2O, né? Na química, a substância da água é H2O. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, né, gente? Sim. Mas a água que a gente bebe, a garrafinha de água que a gente bebe, vou botar aqui para vocês verem. A garrafinha de água... Oi, diga. Uma vizinha minha que falou que a água, Hum. ela não vem assim pura, ela vem com alguns, sei lá, alguns bagulho químico lá dentro. Você tá certíssima, é exatamente isso que eu vou falar. Preste atenção, exatamente o que o colega falou. A água, vocês sabem que a água é só H2O, né? Mas na garrafa de água, quando vocês bebem, vocês já chegaram a olhar o rótulo atrás? Pra um minuto, Tiziane acabou de entrar. Eu sei, eu vi aqui, meu bem. Bom dia, Tiziane, tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem, sim. Então, olha só. Quando vocês pegam a garrafinha de água, vocês olharem atrás, vocês sabem que a água é só H2O, né? Mas quando vocês olham atrás, a composição daquela garrafinha de água, tem só água ali?
tem alguma coisa a mais ali dentro, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui a composição química. Olha aqui a composição química. Aqui na foto. Isso daqui está mostrando que além do H2O ali dentro, tem outros componentes químicos ali, certo? Que são bons, benéficos para a nossa saúde, né? Que a gente sabe, a gente precisa ingerir, é bom, né? Então, eles colocam aqueles aditivos, aqueles minerais que tem ali dentro, para a gente ingerir junto com a água. Então, quer dizer que a gente está bebendo não é somente água. A gente bebe água mineral, tanto o nome já diz, é água mineral. Tem minerais ali dentro. Então, será que essa água, por ter os minerais ali dentro, será que ela é considerada como uma substância pura ou uma mistura? Mistura. É uma mistura. Certo? Deu para entender isso? Então, a água, ela não é pura. O que a gente bebe não é água pura. Agora, se eu isolar, se eu pegar aqui uma garrafa de água e eu tirar esses minerais e deixo aqui dentro somente H2O, ela vira uma substância pura ou não vira? Vira pura. Vira pura, certo? Então, aí você tem que entender. Existe a substância pura na natureza e existem as misturas. Você pega aquele suco de caixinha no mercado que você compra. Ali é uma substância pura ou uma mistura? É a mistura. Mistura. O achocolatado que vocês gostam de beber, Nescau, é uma mistura ou substância pura? Ninguém gosta de Nescau? Não é possível. Eu gosto. É mistura. Aí, tá vendo? É uma mistura. Eu prefiro Todd, né? Mas Nescau também é bom. É tudo igual. Tá bom. Eu prefiro água. O que mais que a gente pode dar exemplo aqui de substância pura e mistura? O que mais? Deixa eu ver aqui. Então, como a gente estava mostrando aqui, eu estava mostrando para vocês o ouro. Quando eu separei aqui do minério, eu achei na natureza o ouro. Assim, ó. Minério de ouro. Eu achei na natureza ele assim, ó. Eu tirei lá o pedaço da pedra. E dessa pedra daqui não tinha só ouro. Olha aqui os pedacinhos de ouro que ele vai extraindo, ó. Ele vai tirando os pedacinhos daqui dessa rocha e separa, certo? Isso daqui é só ouro, mas o restante aqui, a gente pode considerar isso aqui como uma mistura, né? Ô, professora, Oi. como é que eles conseguem grudar esses pedacinhos de ouro para formar uma barra de ouro grandona? Eles derretem e depois eles fazem o que eles querem, certo? Ah, Junta tudo isso aqui, derrete, depois eles transformam no... Oi. Ah, pensei que não tinha caído, gente. Não. Ok, gente? Então, eles extraem isso daqui, separam, derretem o ouro. E aí, eles conseguem formar aquelas barras bonitas ali que vocês viram. Né? Cadê? Tem que dar esse tipo de barra, não. Peraí. Aqui. E isso aqui. Aí fica bonitinho desse jeito aqui. Né? Derrete isso aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Certo? Olha aí. Essa aqui é os bandidos que fazem isso aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Então, esses materiais da natureza aqui, a gente sabe que não são substâncias puras, né? São misturas, né? Aqui dentro tem vários materiais, vários minerais aqui, sei lá, aqui dentro, vários tipos de rocha misturados aqui dentro, certo? Então, os materiais da natureza, eles podem se apresentar como substâncias puras ou misturas, né? Aqui vocês estão vendo exemplos de substâncias puras, né? Com exceção dessa aliança aqui, porque eu estava até lendo ontem, né? Que essas alianças, o ouro, como ele não é um material, apesar de aqui ser puro, né? Aqui só tem ouro. O ouro, como ele não é um material muito resistente, né? Se ele fizer uma aliança somente com ouro, ou com tipo de joia somente com ouro, ela seria facilmente desgastada. Então, geralmente, essas joias são produzidas com outros tipos de metais, com outros tipos de metais aqui misturados ao ouro, para que dê um pouco mais de resistência a esse tipo de metal aqui. Por exemplo, dizendo aqui, as joias de ouro, por exemplo, se fossem de ouro puro,
se desgastariam rapidamente, já que o ouro não tem um alto grau de dureza, como a gente viu, né? Diferente do diamante, né? Que a gente sabe que ele é o material mais duro, mais resistente da natureza, né? Então, geralmente ele é misturado, esse ouro aqui, para fazer essas joias, é misturado com prata, é misturado com cobre, né? Para que ele tenha uma certa resistência que é esse material, certo? Beleza? Então, na natureza a gente pode encontrar as substâncias puras ou as misturas. A gente já sabe que dificilmente a gente pode encontrar substâncias puras, né? Para a gente achar essas substâncias puras aqui, não é nem achar, a gente vai ter que, na verdade, separar essas misturas para conseguir ter essas substâncias Vou puras. aqui rapidinho, já volto. Rapidinho. Ok, Mas pode continuar rapidinho. certo. Então, assim, outro conceito que a gente vai ver agora é o conceito de mistura homogênea ou de mistura heterogênea. Vou dar exemplos, porque por exemplos vocês entendem melhor. Bora lá. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Imagine que você fez um copo de água com açúcar. Você pegou a água e você misturou com açúcar. Você botou lá 2 colheres de açúcar na água, misturou, e aí, olha aqui o copo, tá misturado aqui com açúcar. Vamos imaginar que esse copo aqui tá misturado com açúcar, certo? Você já misturou. Vocês estão vendo aí? Estão enxergando aí? Estão vendo direitinho? Deixa eu achar um copo melhor aqui. Deu um copo até bonitinho ali. Aqui, pode ser. Não, esse não. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque tava melhor aquela foto. Cadê? Olha aqui, imagine que esse copo aqui tem água com açúcar aqui dentro. Você misturou, tem água aqui dentro e também tem açúcar dissolvido aqui nesse copo, tá? A gente pode dizer que uma substância homogênea, uma mistura homogênea, melhor dizendo, né? Que são os 2 tipos de mistura, né? Homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea é quando você misturou essa água aqui com esse açúcar, por exemplo, e aí você, depois de ter misturado, você não consegue ver o açúcar aqui dentro. Aparentemente, aparentemente aqui esse copo só tem água aqui. Quando você olha para ele, você não consegue ver as partículas de açúcar aqui dissolvidas nessa água, certo? Ou seja, quem olha esse copo pela primeira vez vai achar que tem água aqui somente, né? Não vai ver que tem açúcar. Você disser que tem uma água aqui para você, a pessoa não vai saber que tem açúcar ali, porque o açúcar já está totalmente dissolvido ali. Você não consegue ver as partes ali do açúcar dissolvidas na água, né? Você não consegue visualizar. Então, quando você vê apenas um aspecto aqui dessa substância que você está aqui na mão, né? Esse copo com água aqui, você apenas vê um único aspecto aqui dessa água, né? Você não consegue ver os fragmentos aqui dentro. Você não consegue ver outras partes aqui, senão a água. A gente diz que é uma mistura homogênea, tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode considerar como uma mistura homogênea. Imagine que você tem aqui seu achocolatado, pronto. Achocolatado. Deixa eu ver se mostra aqui um copo aqui. Um achocolatado, olha aqui. Você percebe que esse achocolatado daqui, ele só tem um aspecto visual aqui. Você não consegue ver os pedacinhos do leite aqui, né? Isso daqui é uma mistura, não é isso? Não é uma mistura? Sim, até que eu não gosto de ficar vendo os negocinhos do leite, porque eu não gosto de leite Não puro. precisa gostar não, só entender. No caso aqui, você só precisa entender, tá? Então, quando você olha para esse achocolatado aqui, você consegue ver outro aspecto, a não ser esse aspecto em marrom aqui? Visualmente olhando aqui, você percebe alguma outra parte que não seja esse aspecto aqui em marrom? Esse visual aqui em marrom, que é, na verdade, o visual do líquido. Tira o canudo, esquece o canudo. Tô falando do líquido. Quando você olha para esse copo aqui... Oi. Embaixo do copo aí tá branco. Mas é o conteúdo, gente. É o conteúdo. Esquece o copo. Acho que ó, do copo não é o leite, não. Não, preste atenção. Eu vou explicar de uma outra maneira. Peraí, deixa eu abrir aqui o programa para vocês entenderem melhor.
Imagine que aqui, eu vou tentar fazer vocês entenderem. Eu tenho um copo. Vocês vão analisar, não é o copo, gente, é o conteúdo desse copo, tá? Imagine que aqui eu tenho um copo e aí eu coloquei aqui uma água aqui dentro, certo? Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui essa água. Vou pintar aqui de azul. Pintei de azul. Vocês estão vendo alguma outra cor a não ser o azul aqui? Não. Isso daqui é uma mistura homogênea. Vou dizer que aqui não tem somente água. Imagine que aqui, vou pintar de outra cor. Vocês disseram que o todinho é que cor? Marrom, né? Vou botar essa cor aqui. Imagina que aqui tem achocolatado. Vocês estão percebendo alguma outra coisa a não ser essa cor marrom aqui? Não. Não. Então significa que essa mistura é homogênea. Quando você só vê esse aspecto aqui em marrom, quer dizer que é uma mistura homogênea. Você não vê nada ali misturado, certo? Nada dissolvido ali. Agora, se eu acrescentar algum outro elemento aqui, vocês estão vendo ali alguma outra coisa ali dentro que você não sabe dizer o que é. O que é isso aqui? Eu não sei. Tem alguma coisa ali dentro. Deixa eu fazer melhor aqui. Peraí. Imagine que você colocou alguma coisa aqui, ó. Ainda é uma mistura homogênea? Não. Não. Não é homogêneo. Vocês querem ver um exemplo de mistura heterogênea agora, que é o oposto de homogêneo? Água, farinha e óleo. Uma mistura heterogênea, ela é uma mistura que visualmente você percebe diferenças naquele líquido que está ali dentro, naquele conteúdo que está ali dentro. Quando tem aspectos diferentes, olha aqui, tem 3 aspectos diferentes aqui. Um aqui é um aspecto de areia, o outro aqui de água e o outro aqui é o óleo. Tem 3 diferenças aqui, 3 visuais diferentes aqui nesse líquido, nessa substância, nesse conteúdo aqui. Então, isso daqui é uma mistura heterogênea. Certo? Quer dizer que você consegue distinguir, você consegue diferenciar as partes que estão ali dentro. Você consegue ver as partes diferentes que tem ali dentro. Quer um outro exemplo? Olha aqui, mistura heterogênea. Eu consigo diferenciar as partes aqui, certo? Que tem óleo aqui, tem água aqui. O que mais? Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, heterogêneo também. Não tá. Se tivesse totalmente misturado aqui isso, o café na água, por exemplo, que eu acho que isso é café, né? Tá parecendo ser café. Se tivesse todo misturado assim, eu veria somente a água de cor marrom. Ou seja, eu não veria os grãozinhos de café aqui, porque eles já estariam aqui, nesse caso, dissolvidos nessa água. Oi? Acho que não. Parece ser café, não? Não parece ser café, não? De quando a gente vai fazer macarrão e botar óleo dentro da água, você pode ver que o óleo não vai se misturar de maneira nenhuma. Pois é. Quando você olha para aquela água que está com o macarrão ali, com aquele óleo, ali é um exemplo de uma mistura heterogênea, porque você está vendo ali, deixa eu ver, o óleo, eita. Você também coloca óleo no macarrão, é? Oi? Você também coloca óleo no macarrão, é? Eu colocava antes, né? Colocava antes, quando eu fazia macarrão, né? Então aqui, ó, fica com esse aspecto aqui, quando você coloca o óleo na água, né? Fica essas bolinhas, você consegue ver aqui que eles dois não se misturam, certo? Você consegue ver os dois aspectos aqui diferentes. O aspecto mais transparente aqui e o mais amarelinho. Então, quando você vê diferenças naquele líquido ali, ele não está totalmente misturado. Quando não está totalmente misturado, a gente chama de mistura heterogênea. Quando o líquido está totalmente misturado, como aqui o exemplo, ó, a gente pode dizer que aqui, a gente pode considerar visualmente como uma mistura homogênea, não é isso? Porque está totalmente misturado aqui. Então, é isso. Vocês conseguiram perceber a diferença de uma mistura homogênea para heterogênea? Sim. Conseguem dizer agora? Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Misturei aqui a água com açúcar. Tá totalmente misturado aqui. É uma mistura homogênea ou heterogênea?
Homogênea. Agora, deixa eu ver aqui um outro exemplo. Água, açúcar, corpo. Olha aqui agora. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar uma foto aqui melhor. Deixa eu achar aqui uma outra foto. Essa daqui tá boa. Cadê? Cadê, gente, a foto que eu vi? Tá sobre você. Não, não era aquela não, era outra. Eu queria uma outra foto. Ou essa aqui? Tá aqui nessa foto. Não dá pra ver muito bem, não. Olha aqui essa foto, ó. Essa primeira aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Vamos dizer que aqui tem uma mistura, certo? Tem uma mistura homogênea ou heterogênea aqui? Essas duas fotos. E nessa última aqui, vocês estão percebendo, né? Que existe uma diferença aqui, né? É porque eu não tô achando uma outra foto aqui pra mostrar pra vocês. Tipo essa daqui. Mas percebeu que tem uma outra diferença ali naquele líquido. Olha aqui. Tem alguma coisa ali que diferencia um do outro. Eu digo que é heterogêneo. Quando eu não percebo essa diferença, eu digo que é homogêneo. Não interessa o que tem ali, né? Eu não consegui perceber, eu digo que é homogêneo. Certo? Isso aí dá para entender, né? Por exemplo, aqui, olha essa foto. Isso aqui é a foto de um mar, não sei, né? Teve um derramamento de óleo aqui, de petróleo. E aí, vocês estão conseguindo distinguir aqui a diferença aqui dos dois líquidos que tem aqui dentro desse mar aqui? É um trecho de mar aqui que teve um derramamento de petróleo. Vocês estão conseguindo ver a diferença aqui das tonalidades aqui dentro dessa água? Pois é. Isso daqui, no caso, seria uma mistura heterogênea. Vocês estão vendo, né? O derramamento de óleo ocorreu aqui, ó. E aqui ao redor, aqui a água. Aqui a água ao redor, só que o óleo não vai misturar aqui nessa água e esse óleo vai ficar aqui boiando até alguém vir aqui recolher. Certo? Beleza? Deu para entender aí? Olha aqui o exemplo. Mistura heterogênea. Perceba que o óleo fica aqui sobre a água. Olha, duas de ciência, duas de matemática e duas de português, né? Depois vocês tiram essa dúvida, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Volta. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí, que eu já tô acabando já, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse não. Cachete. Ixi, gente, cadê a... Sumiram os slides aqui agora. Deixa eu abrir novamente aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Aqui. Então eu estava falando aqui sobre o mar, né? Vocês estão percebendo que aqui é um exemplo, né, de texturas diferentes aqui, mostrando que se trata de uma mistura heterogênea. Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre homogêneo e heterogêneo, né, gente? Como esse último exemplo aqui, com o óleo, por ele ser mais leve, ele está aqui sobre a água aqui é um pouco mais pesada e a areia mais pesada que os dois está aqui no fundo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho na próxima oportunidade que a gente tiver, certo? Então, era só isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu queria explicar a diferença para vocês dos tipos de substâncias que são encontradas na natureza, como substâncias puras ou misturas. As classificações das misturas, né? Vocês viram que existem misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. E vocês viram os exemplos, agora vocês sabem diferenciar, certo?
Eu deixei aqui no sala de aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu deixei aqui, para quem queria copiar aqui, eu deixei um material para vocês lerem aqui sobre a aula de hoje, tá? Olha aqui os exemplos que eu coloquei na aula, tá? Falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas, alguns exemplos. E coloquei também um experimentozinho e os exercícios. As atividades aqui sobre o assunto, né? Que vocês vão responder no caderno também, tá? Beleza? Vocês leem direitinho, não precisa copiar as questões no caderno, é só responder mesmo. Que experimento é, professora? Oi? Que experimento é? Deixa eu ver aqui qual foi o experimento que eu botei. É um experimento sugerido do livro. Deixa eu ver o que ele... Ah, sim. Isso aqui não é obrigatório vocês fazerem esse não, viu? Porque esse daqui... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele é um pouquinho mais complicado. É para você produzir... Falando sobre as produções de tintas, né? Que os povos indígenas, eles produziam as tintas, né? Retiradas com substâncias retiradas da natureza, pigmentos, né? Retirados de plantas, de árvores e tudo mais. E usavam para colorir, né? Ali, cada povo produz as tintas que utiliza, misturando pigmentos, compostos coloridos, extraídos de plantas, animais ou minerais. Aí eles dão a sugestão que vocês quiserem produzir uma tinta natural, né? O que vocês vão precisar de água, o coloral, que é aquele condimento que a gente usa na cozinha, né? Aquele vermelho. Um frasco ou um copo. Corante. Palitos de sorvete. Isso, meu bem, um corante, que é chamado de coloral. Pedaços de papel e tecidos de diferentes cores e texturas e um pincel. Quem tiver esse material e quiser fazer, ele tem as instruções aqui, né? Para você fazer a tinta e ver o que ele vai sugerir aqui. Deixe a mistura descansar, observe se há alguma alteração em sua aparência. Com o pincel, aplique a tinta preparada sobre os papéis, os pedaços de papéis e tecidos. Compare as tonalidades que você obteve com a dos outros alunos, certo? Se vocês quiserem fazer, é legal, né? Deixei aqui sugerido para vocês, tá ok? Mas não esqueçam de fazer a atividade no caderno, tá bom? Beleza? Ainda temos um tempinho. Então, tipo, pensando assim, só tem uma atividade, que é aquela que é para copiar. Você já entregou as outras? Vou interromper a gravação.